Vamos compartilhar no texto de Mateus 28, 1 a 7. Alguns irmãos ainda estão acordando. Vamos aproveitar então o texto impresso e nós vamos ler em uníssono. Venhamos. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Se formos ler, irmãos e irmãs, as principais publicações científicas do mundo, se tivermos acesso aos comentários dos grandes nomes da intelectualidade do mundo atual, se ouvirmos as opiniões dos principais produtores do cinema e do teatro mundial, será fácil perceber que, em termos de cristianismo, com umas poucas exceções, o que essas revistas escrevem, o que esses intelectuais afirmam e o que esses produtores mostram, é o que eles entendem como cristianismo. E o que eles entendem como cristianismo realmente não merece ser levado a sério. Quando analisam os extremismos, as patifarias e as canalices que se tem feito em nome do que se chama cristianismo através da história, obviamente que esses cientistas, que esses historiadores, que esses intelectuais, que esses produtores encontram muitas e muitas razões, eu diria sérias, para afirmar que se o cristianismo não existisse, o mundo seria melhor. Mas o pecado que adoece a alma, o pecado que adoece a mente, faz com que, se analisando o cristianismo por um outro lado, à luz de vidas e histórias de homens e mulheres que espantam o mundo com as suas atitudes maravilhosas, com suas vidas modificadas, transformadas, por causa do nome de Jesus Cristo, mesmo assim, essa gente acaba concluindo, então, que esse cristianismo nada mais é do que a necessidade do ser humano de ser religioso, e que esse cristianismo não passa de uma fuga à realidade. Nietzsche dizia que os dois maiores narcóticos europeus eram o álcool e o cristianismo. Em 2004, há 19 anos, incomodou muita gente o filme A Paixão de Cristo, produzido por um dos grandes ícones do cinema, Mel Gibson, hoje com 67 anos e com problemas emocionais sérios, mas preparando um filme sobre a ressurreição de Jesus. Quando da exibição de A Paixão de Cristo, Gibson, de formação católica, disse a alto e bom som que aceitava como verdade o que filmou e que acreditava mesmo que tudo o que fizeram com esse judeu chamado Jesus Cristo foi feito por nossa causa.
a um repórter que lhe perguntou afinal de contas, quem matou Jesus Cristo? Os judeus ou os romanos? Para a surpresa do jornalista, que jamais poderia esperar a resposta que foi dada, o mundo teve de ouvir desse polêmico astro do cinema mundial essa resposta: nem os judeus e nem os romanos, você e eu. Você e eu matamos Jesus porque nós quebramos a lei de Deus. Num ambiente como o de Hollywood, onde toda sorte de desvio sexual e outros desvios são admitidos, onde todos os cultos exóticos são aceitos, mas aonde o cristianismo, o que se chama de cristianismo, quer o protestante, quer o católico, com raras exceções, é ridicularizado, uma resposta dessa de um personagem desse é, no mínimo, desconcertante. É uma pena que o Mel Gibson não conseguiu pautar a sua vida, né, pela resposta que ele deu à época. Com certeza teria evitado boa parte das situações que o envolveram e ainda o envolvem negativamente. Para estarmos hoje aqui, irmãos, nesta manhã, não há dúvida de que a maior parte de nós, acredita que o cristianismo tem de ser levado a sério. Que o cristianismo de Cristo, do qual Cristo é o centro, é a base, é o sentido, vale a pena ser levado a sério. E que em absoluto aceitamos esse reducionismo de achar o cristianismo uma espécie de fuga emocional, uma expressão de uma necessidade psicológica das pessoas. Acredito que uma das grandes razões para crermos na forma de cristianismo que nós cremos está mesmo nesses 7 versículos que lemos há pouco do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Na verdade, esse trecho expõe a razão central, destaca a causa maior pela qual podemos e devemos levar a sério o nome de Jesus Cristo, e que se o mundo desse ouvidos a essa mensagem, a esse cristianismo que se centraliza em Cristo, se o mundo desse ouvidos, não estaria na situação em que está. Mas que coisa maravilhosa é saber que esta razão central foi exposta inicialmente a um grupo de mulheres que, com seus corações despedaçados, caminhavam num domingo de manhã em direção a uma sepultura onde se havia colocado o corpo de alguém que elas haviam tomado como mestre, como amigo, como senhor, mas que fora morto de forma aviltante, dolorosa, massacrante e injusta. Que susto para elas encontrarem a sepultura aberta, e que realidade para elas estranhamente maravilhosa ouvir daquele homem diferente que lhes apareceu na entrada do sepulcro, e que o Evangelho nos diz tratar-se de um anjo do Senhor. Que coisa maravilhosa foi ouvir que o corpo de Jesus não estava mais ali dentro, que elas deviam ver com os próprios olhos, porque ele não estava mais morto, mas estava vivo, e que sobre isso elas deviam avisar o mais depressa possível os seus demais seguidores, que como elas estavam muito tristes, mas que agora poderiam, obviamente, se alegrar. É interessante o fato de que aquele anjo ou outros anjos poderiam, num abrir e fechar de olhos, chegarem até onde estavam os discípulos e avisar: parem de lamentar, ele está vivo, ele ressuscitou, como disse que faria, mas não. Aquela notícia alvissareira, maravilhosa, tinha de ser compartilhada também pelos seres humanos envolvidos com Jesus Cristo. E nós sabemos que foi com Maria Madalena que começou esta anunciação. Jesus Cristo ressuscitou. Há pelo menos 1994 anos, o mundo vem tentando olvidar, minimizar, ridicularizar, desmentir a verdade extraordinária desses 7 versículos, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus tem sido o
ensino cristão mais atacado e negado no cristianismo, e há para isto uma razão. Não são apenas os que creem na ressurreição de Jesus Cristo que sabem quão importante, quão fundamental é para a fé cristã esse acontecimento. Todos os inimigos do cristianismo também sabem. E todos eles procuram desmontar a possibilidade da ressurreição, porque sabem que ao fazerem isso, estarão desmontando o próprio cristianismo. Sabem que na crença na ressurreição de Jesus, a crença na ressurreição de Jesus é que faz, irmãos, do cristianismo algo tremendamente diferente, desafiador, nesses dias de tanto conhecimento científico. Quantas vezes se prometeu que o cristianismo duraria não mais de 10 anos, não mais de 15 anos, não mais de 20 anos. E todos esses que disseram isso já foram, todas essas teorias políticas, filosóficas e sociais que apareceram anunciando isso. Não damos mais do que 20 anos, 30 anos para que o cristianismo desapareça. Essas filosofias, essas teorias desapareceram, estão sendo esquecidas, ou quando muito adaptadas, mas o cristianismo está aí. O nome de Jesus Cristo continua sendo, sem dúvida, o nome mais amado de toda a humanidade, ainda que também, provavelmente, o mais detestado. Essa gente sabe que se conseguisse provar de forma irrefutável que não houve ressurreição, eles seriam grandemente bem-sucedidos. Eles sabem que, nesse caso, o cristianismo até poderia continuar como religião, mas em nada diferente das demais religiões, importantes sob certos aspectos, mas não iriam além do ser uma manifestação folclórica, filosófica ou cultural da humanidade. Mas por mais que façam e por mais que digam e por mais que inventem, os que não creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo não ressuscitou, que ele desmaiou na cruz e depois foi reanimado, que outro morreu no lugar dele, ou que os apóstolos inventaram essa história de ressurreição, eles não conseguem provar de fato que não houve a ressurreição. Eles nunca tiveram um corpo. Às vezes eles contam até com o auxílio de gente no nosso meio, para lhes endossar a descrença na ressurreição. Afinal, como dizia o britânico Gilbert Chesterton, ser louco e herege é muito fácil. Então há teólogos dito cristãos que ensinam que a ressurreição, na verdade, foi tão somente o produto do desejo profundo dos seguidores de Jesus de tê-lo com eles, e que por isso, na verdade, a ressurreição é tão somente o símbolo da continuação do ensino de Jesus entre os cristãos, mas ela nunca aconteceu de verdade. Mas nem com esse auxílio eles conseguem acabar com a fé na ressurreição. E porque então não conseguem provar que não houve a ressurreição, eles percebem que não conseguem impedir que haja sempre mais os que iletrados ou incultos, e cultos, iletrados, pobres ou ricos, importantes ou não, confessem Jesus Cristo como o Senhor absoluto de suas vidas. Queridos, queridas, o crescimento da Igreja de Cristo em meio às adversidades de todo tipo, perseguição religiosa, política, intelectual, que continua e vem aumentando, não consegue destruir, apagar o que os irmãos disseram hoje pela manhã, quando responderam à pergunta: Jesus Cristo vive? Sim, ele vive. Isso continua sendo repetido nas grandes metrópoles e nas geleiras da Groenlândia. Jesus está vivo, e os que nele creem o confessam como aquele que tem o poder sobre a morte, confiando a ele os seus destinos eternos. E por isso mesmo, diante do desamparo da morte, como lembrou alguém, mesmo diante do desamparo da morte,
porque Jesus Cristo ressuscitou, sabem então que a morte é para trazer a realidade da ressurreição para a glória eterna. Na verdade, a crucificação de Jesus bate de frente com a nossa autossuficiência, com a nossa autojustificação. No Cristo crucificado, lembrava Lutero, nós tomamos sempre um tapa no rosto. Cristo experimentou a desolação do inferno em nosso lugar, para que não tenhamos de ir para lá, pregava John Stott. Fora da crucificação de Jesus Cristo, não há perdão de pecados, e então não há salvação. Fora da crucificação de Jesus, não há perdão de pecados, não há salvação. Mas a ressurreição também bate de frente. Bate de frente com a ideia de que todas as religiões sérias são boas. E aquilo que importa é que as pessoas que as seguem, possam segui-las com honestidade, com sinceridade. Sim, as religiões sérias realmente, pelo menos na maior parte das vezes, são boas. São boas quando olhadas sob o aspecto filosófico e social, mas se tornam todas elas equivocadas diante do fato de que, embora todas elas ensinem uma vitória sobre a morte, elas não têm um Salvador. Não tem um Salvador que morreu para salvar os que nele acreditam e ressuscitou, para provar que nem a vida e nem a morte é maior do que ele, e de que por isto nem a vida e nem a morte é maior para aqueles que o seguem. Nem a vida e nem a morte é maior do que Jesus Cristo, mas nem a vida e nem a morte é maior do que qualquer um de nós que o recebemos como Senhor e Salvador. Porque não conseguem provar que Jesus Cristo não ressuscitou, os que não creem, por mais que protestem, têm de ouvir que fora de Jesus Cristo não há como se ter acesso a Deus, não há como viver sabendo que um dia toda maldade, toda covardia, toda injustiça, toda patifaria, toda exploração e toda covardia, toda violência, toda anarquia terá um fim. Terá um fim nos novos céus e na nova terra, governadas, centralizadas em Jesus Cristo, como eu disse, quando a morte, então, também terá morrido. Sabe por que nós cremos na ressurreição? É que a nossa proclamação, a nossa pregação nesse século 21 atinge a pessoa inteira. Quando pregamos o Evangelho para alguém, essa pessoa é atingida na sua mente, no seu coração e na sua vontade. Com sua mente e seu coração, com sua vontade, essa pessoa poderá perfeitamente recusar-se a aceitar a mensagem cristã, mas não poderá deixar de ser atingida por ela. Porque cremos, amados, na ressurreição, é que pregamos sem acanhamento, com chuva, sem chuva, debaixo de chuva, não importa. Nós pregamos sem reservas que Jesus Cristo é Deus encarnado e que por ser Deus que se fez ser humano, como um ser humano, foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas que está ressurreto, vivo, para ser o Senhor absoluto de nossas vidas, e um dia aparecerá no céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque cremos, amados, na ressurreição, porque aceitamos como verdadeiras as palavras daquele anjo, aquelas mulheres, ele não está mais aqui, ressuscitou, é que podemos crer que ainda que bata a nossa porta a mais profunda tristeza, ainda que nos desafie a mais forte das angústias, ainda que haja em nós as mais claras razões para o choro, ainda que nos atinja a dor mais atroz, ainda que nos envolva o mais denso desânimo, haja o que houver, custe o que custar, Ele está vivo e estará com a gente.
Se foi por minha causa, e foi. Se foi por sua causa, e foi que aqueles pregos, aqueles cravos penetraram nas suas mãos, nos seus pés, nas mãos, nos pés de Jesus. Se foi por minha causa, por sua causa, que aquela lança furou o seu lado. Se foi por minha causa, sua causa, que ele teve de encarar a morte da forma mais horrenda. Se foi por minha causa, sua causa, que ele rompeu os grilhões da morte. Se ele fez isso tudo por minha causa, por sua causa, como não vai estar comigo e com você em todos os momentos da minha e da sua vida? Por que não vai cuidar? Mesmo quando a enfermidade seja cruel, e mesmo quando estivermos diante dos portais da morte, por que é que não vai cuidar de nós? Fazendo com que, não importe o momento, possamos dizer o que o oráculo de Deus dizia: nem a morte nem a vida me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É porque cremos, amados, na ressurreição, que também cremos que a forma mais eficaz de reverter os prejuízos do medo em bênçãos é se deixar nas mãos desse Jesus Cristo vivo, presente. Quanta gente hoje com medo, medo de perder tudo que tem, medo de ser mandado embora do serviço, medo de ser rejeitado, medo do câncer, medo de outra doença, medo de estar num caminho sem volta, medo da vida, medo da morte. Se esses medos nos trouxerem para mais perto de Jesus Cristo, eles se transformarão em bênçãos. Porque quem transformou a morte em vida, porventura não pode transformar o nosso medo em esperança? E porque cremos, amados, que a ressurreição não é só um credo, que nós, como Igreja de Jesus Cristo, vivo e presente, somos os que temos a resposta para esta geração cada vez mais decepcionada com promessas não cumpridas desses tempos modernos. Pensamos então e precisamos pensar nesse privilégio, na nossa responsabilidade. Há cada vez mais gente com sede do eterno em seus corações, e é a nossa pregação de um Deus vivo, presente nessa história atual, que fará com que sejamos ouvidos por esses sedentos. Uma das realidades mais fantásticas da ressurreição é que ela faz do cristianismo algo sempre atual, sempre de hoje. O cristianismo não é algo de ontem, é algo para hoje, é de hoje. Os que não acreditam na ressurreição nos acusam de dependentes do sobrenatural, do antirracional. Embora seja verdade que não vivamos sem o sobrenatural, não cremos na ressurreição apenas pela força do sobrenatural. A ressurreição é lógica, é racional. É a partir de nós mesmos que sentimos a necessidade da vida após essa vida. Isso está em nós, a necessidade da ressurreição. Nós fomos criados para a ressurreição, por isso nós nos preocupamos com a vida após a morte. E ao acreditarmos na ressurreição, não estamos substituindo a razão pela fé. Fé e razão se complementam. A falta de fé nos leva à incredulidade e a falta da razão nos leva ao fanatismo. Quando Paulo diz que sem Cristo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ele nos conclama a uma fé por uma razão lógica. Nos diz o Evangelho que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E o anjo que lhe deu a notícia, quando ela estava com outras mulheres, disse a elas que elas deviam compartilhar essa boa nova com os outros discípulos. Porque, irmãos, a mensagem da ressurreição realmente não pode ficar sem ser anunciada, sem ser divulgada. Era alegria demais para ficar com elas. Sentimos alegria porque cremos na ressurreição? Estamos felizes
porque cremos que Jesus está vivo, então não podemos ficar com isso para nós. Nós temos que espalhar isso de todas as formas possíveis. Se cremos que Jesus Cristo, se cremos em Jesus Cristo, do modo a tê-lo como Senhor e Salvador absoluto, é porque cremos na sua morte em nosso lugar e cremos na sua ressurreição. E não há como não nos sentirmos felizes com essa realidade. Jesus Cristo está vivo e por isso eu também viverei para sempre com Ele. Amém.